A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aleluia! Neste vídeo, iremos falar sobre o que Deus me falou e me mostrou sobre o fim do mundo. Na quarta-feira, dia 9 de novembro, estava eu trabalhando e o Espírito de Deus falou comigo: vou te mostrar o fim do mundo. Então, fiquei aguardando. Quando chegou na quinta-feira, o Espírito de Deus falou novamente comigo e me mostrou numa visão a destruição mundial. Eu via todo o globo terrestre destruído, as cidades destruídas em fogo, tudo em trevas. Aleluia! Então o Senhor falou para mim aguardar. Passou a quinta-feira. Então, quando veio sexta-feira, dia 11, eu estava trabalhando aqui na obra da igreja. E o Espírito de Deus falou assim: vai lá para cima, que eu quero falar sobre o fim do mundo. Então o que você vai ouvir agora foi o que Deus me falou a respeito do fim do mundo. Ele me deu uma palavra profética. Isto são confirmações de que o fim se aproxima. Mas o fim se aproxima, né? E muitas das vezes a gente pensa que é logo o ano que vem, que é daqui mais uns anos. Não, nós não podemos afirmar o dia e a data. Mas, assim como os discípulos achavam que logo o Senhor Jesus viria arrebatar a igreja, se passaram 2000 anos. Eu não sei quantos anos ainda nos resta nesta terra, para esta terra, aleluia, mas o fim já está se aproximando e o Senhor está alertando os seus servos, os profetas. Então o que você vai ouvir agora é o que o Senhor Deus me falou ontem, sexta-feira, dia 11 de novembro de 2020. Antes, porém, leremos um texto lá em Apocalipse, capítulo 21, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, a igreja. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna.
Vamos agora à palavra profética que o Senhor Deus me falou ontem, sexta-feira, dia 11 de novembro. Eu estava trabalhando e o Senhor mandou parar tudo e falou para mim: vai lá que eu quero te falar a respeito do fim do mundo. Então, preste atenção naquilo que o Espírito de Deus me falou. E ele ia me falando, e como de costume, eu vou escrevendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Há um anjo criado com um poder para destruição mundial. Ele está autorizado a destruir. Começarei com as grandes potências mundiais que governam o mundo, como a Rússia, a China e os Estados Unidos da América. Após toda a Ásia virá ao colapso, restando os demais, como toda a Europa, África e as Américas. Vou dizer, antes de tudo, as geleiras se reduzirão em água, e a mortandade mundial será grande com as inundações. Vou dizer mais, os que creram no meu nome e são fiéis, antes do tempo chamado grande tribulação, serão transladados. Os seus corpos jazerão mortos na terra. Serão muitos, e muitas grávidas perderão o seu filho no ventre, ficando só o corpo das crianças. Muitos se converterão com este feito, e após tudo se dará o início do fim do mundo. Quando o Senhor Deus arrebatar a sua igreja, virá a destruição. Aleluia! Olha o livramento. No original, o arrebatamento da igreja é chamado de o rapto do Senhor. O Senhor vai raptar a sua igreja. Aleluia! Os corpos jazerão na terra dos seus fiéis. As grávidas perderão o filho. Quer dizer, o feto estará morto. O filho estará morto no ventre, porque o Senhor chamou o Espírito. No céu não entra carne e sangue, só entra Espírito. Aleluia! O porquê das grandes potências. Entendendo por que Deus começará a destruir as grandes potências mundiais, porque eles se dizem dono do mundo, e dono do mundo se chama Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Digo, o Vaticano, que se diz meu, entrará já em colapso no ano 2000, eu vi o ano 2022, agora, mas de repente aconteceu algo, o 2022 desapareceu e apareceu o ano 2025, como se do ano 2022 a 2025 coisas ficarão ocultas lá dentro do Vaticano. Mas o Senhor irá desmascarar esse reino de Satanás, que é a antiga Babilônia, a grande Babilônia, que diz no Apocalipse. Pois vou transtorná-los e mostrar que o Vaticano não é meu, e sim do diabo. Ele governa de lá para muitas nações através dos seus ídolos
que eles veneram. Nenhum papa está nos céus, nenhum católico adorador de imagem, nenhum fracassado que se diz eminência será poupado. Eles estão aos montes, já nos infernos, pedindo à senhora deles que os tire de lá. Digo, estes padres são medíocres, falsos e impostores da minha palavra, diz o Senhor. Publique isso, me falou o Senhor, e aguarde para os restantes desta profecia. Então o Senhor mandou eu colocar esta palavra aqui que você está ouvindo. E me disse que virá mais palavras a respeito do fim do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, te digo uma coisa. Os salvos, os que têm a salvação, são conhecidos do Senhor, mas nem sempre você o reconhece. Porque existem pessoas que se diz de Deus, mas a vida deles não condiz com o que eles dizem ser. Por isso, a salvação é um mistério para muitos. O certo é que muitos que você talvez espera estar lá no céu, você não vai encontrar. Porque muitos são disfarçados de ovelhas. Muitos bodes são disfarçados de ovelhas, não é? Muitos bonzinhos, que se diz bonzinho, né? Aleluia! O que você me diz? Diz João Batista quando ele falava aquelas palavras, raça de víboras. Quem mandou vocês fugir da condenação eterna? Não adianta. Do julgamento que virá, não adianta fugir. Porque Deus vai te pegar. Quem é que fala assim? Hein? São os profetas do Senhor que falam a verdade e não temem a morte. Mas os falsos falam mansinho. São bode disfarçado de cordeiro, né? De ovelha, para que ninguém descubra a vida pecaminosa secreta deles. Eles são pedófilos, eles são homossexuais, eles são grandes pecadores diante de Deus, mas o disfarce dele vai cair naquele dia. Quando os livros se abrirem e o Senhor citar o seu nome, e o seu nome for achado no livro da vida, e o destes que se diz cordeirinho, manso, não vai ser encontrado no livro da vida, porque eles precisam se disfarçar para ocultar a sua verdadeira vida de pecado. Deus o sabe. Fique atento. E daqui mais um tempo você vai receber a segunda parte desta palavra profética. Fique firme. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.